Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nesse tempo de pandemia, para mais uma escola bíblica dominical, onde temos o privilégio de aprendermos da palavra de Deus. E que a minha oração é que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, sustentando na sua presença e derramando da sua graça. Eu quero nesta manhã compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 20 ao versículo 25. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Compreendendo os propósitos de Deus para a adversidade. Mas antes de nós lermos o texto, antes de nós compartilharmos alguns propósitos de Deus em meio à adversidade, nós vamos estar orando. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo que se chegou, primeiro dia da semana, onde a tua igreja tem a oportunidade de se reunir na tua presença, na tua casa de oração, para juntos estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, obrigado por cada vida que está ouvindo esta palavra, Senhor, e que a mesma encontre guarida nos corações e venha produzir frutos dignos de arrependimento e de transformação. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando a vida da Igreja Batista do Jardim Veracruz, concedendo ao teu povo sabedoria, conhecimento, graça da parte do Senhor, firmeza no Senhor, na palavra do Senhor e na dependência do Senhor, continuar confiando nas promessas do Senhor. Esteja nos abençoando agora na ministração da tua palavra, me usa como instrumento vivo nas tuas mãos, abençoa o nosso país, ó Deus, que o Senhor possa estar tirando do nosso país, ó Deus, esta pandemia, este vírus, esta praga, que o Senhor possa continuar tendo misericórdia do teu povo, que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos guardando, protegendo. E eu peço uma bênção especial pelos enfermos da tua casa, que o Senhor estende a tua mão, curando, sarando, restaurando para a honra, glória e louvor do teu nome, ó Deus, e que eles possam sentir o toque, o derramado bálsamo do Senhor e sentir as mãos do Senhor sobre suas vidas, curando, restaurando e libertando. Abençoa todos os enfermos que se encontram nos leitos hospitalares, ó Deus, visita, cura, sara em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, aí a sabedoria que vem do Senhor, no conduzir a palavra do Senhor aos corações presentes. Obrigado por tudo, nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Ok, irmão. Gênesis 37, do 20 ao 25, diz assim: Vinde, pois, agora e matemo-los, e lancemo-los numa destas covas, e diremos a uma fera o comeu, e veremos que será do seu sonho. E ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cova nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram-se os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos trazia especiaria e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Amém? Ok, nós vamos pensar nesta manhã sobre compreendendo os propósitos de Deus para a adversidade. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê da adversidade, muitos até questionam por que o crente sofre, por que nós crentes sofremos, padecemos. Mas é interessante nós olharmos lá nos antepassados, nos discípulos de Cristo, no próprio Cristo, nos irmãos no passado, eles padeceram, eles sofreram por amor a Cristo.
Então, e eles voltaram até com alegria, os discípulos voltavam até com alegria, se regozijando por serem dignos de padecer pelo nome do Senhor. E muitas das vezes nós não compreendemos porque sofremos. Então, muitas das vezes nós não entendemos também, achamos que Deus, no sofrimento, Deus nos abandonou, nos deixou a mercê, entendeu? E não está conosco. Pelo contrário, em tudo Deus tem um propósito. A Bíblia diz que tudo contribui, em Romanos capítulo 8, de 31 em diante, 39, que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo em meio ao nosso sofrimento, Deus tem um propósito pelo qual Ele permite nós sermos afrontados, nós sofrermos, entendeu? Então Deus tem um propósito. Então, sem mais delongas, eu quero dizer que para compreendendo o propósito de Deus para a diversidade, em primeiro lugar, o propósito de Deus na nossa diversidade é chamar a nossa atenção. É chamar a sua, a minha, a nossa atenção para Ele. Muitas das vezes nós estamos tão envolvidos nas coisas deste mundo, nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo que nós esquecemos de Deus. Nós deixamos Deus em último plano, entende? Nós não damos mais a atenção que deveríamos dar para Deus, nós não adoramos mais como deveríamos adorar a Ele, nós não prestamos culto como deveríamos prestar a Ele, nós não damos a devida reverência que Ele é digno, merecedor, como deveríamos dar, entende? Nós não prestamos, não lemos mais a Bíblia como nós deveríamos ler, com atenção, com o coração voltado para a palavra, não oramos mais como deveríamos orar. Então, em primeiro lugar, o propósito de Deus diante das adversidades é para chamar a minha, a sua, a nossa atenção para Ele, para nós nos voltarmos para Ele, entende? E por que é que Deus está permitindo esse tempo agora, dessa pandemia, esse vírus? E não é numa cidade, não é num estado, é no mundo inteiro. Eu vejo isso, a mão de Deus, chamando a atenção da humanidade, chamando a atenção daqueles que dizem seus filhos, para nós nos voltarmos e nos inclinarmos para Ele. O Salmo capítulo 25, versículo 1 e 2 diz: a Ti, Senhor, eleva a minha alma. Olha o que o salmista está dizendo. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Então, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, compreendendo os propósitos de Deus em meio à adversidade, o primeiro propósito de Deus em meio à adversidade, em meio dessa pandemia, é para chamar a nossa atenção para Ele, para nós nos voltarmos para Ele. O segundo propósito é assegurar-nos ou garantir-nos o seu amor, entende? É garantir-nos, assegurar-nos o seu amor. Olha o que diz no Salmo, Hebreus capítulo 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama, entende? E açoita todo filho a quem que o recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus o trata como filho, pois que filho há a quem o pai não corrija? Eu creio que esse tempo de pandemia, isso que Deus está permitindo, é uma correção de Deus para mim, para você, para nós, para a igreja. Não é somente para os descrentes, mas principalmente para a igreja. Deus nos assegurando, em meio a tudo isso, nós estamos aqui com vida, Ele tem nos preservado, Ele mostrando o seu amor para conosco, entende? Ele está dando certeza de que nos ama, entende? É para garantir, estarmos seguros que verdadeiramente que Ele nos ama. Entende? Então, o propósito da diversidade em meio de Deus, em meio da diversidade, o primeiro é chamar nossa atenção. O segundo é assegurar no seu amor. O terceiro propósito de Deus em meio à diversidade é para que nós quebramos a servir, irmãos. Tem muito crente orgulhoso, tem muito ser humano orgulhoso, prepotente, acha que são dono da razão, que sabe tudo, que conhece tudo, que não precisa de Deus, que não depende de Deus, esquece de Deus, se afasta de Deus, entende? Então, o terceiro propósito de Deus em meio à adversidade é para tornar a mim e a você humildes, seres humanos humildes. É para nós reconhecermos que existe um Deus superior, supremo, que está no domínio de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, entendeu? Olha o que ele nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne,
Entendeu? Paulo tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse. E Deus falou para ele o quê? Né? E Paulo diz ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo tinha o dom de revelação, Deus falava com ele, entendeu? Deus falava com Paulo de várias formas. Paulo tinha sonho, Deus revelava para ele, Deus se manifestava para Paulo de várias formas, de várias maneiras, mas para que Paulo não se exaltasse, para que ele não se achasse que ele era melhor do que os outros, que ele era mais capaz do que os outros, que ele tinha o Espírito Santo e que os outros não tinham. E é isso que acontece muitas das vezes. Tem muito crente que se acha superior aos outros, entendeu? Sabe um pouquinho, ele acha que é melhor que o outro, despreza o outro, maltrata o outro, humilha o outro. E Deus permite a adversidade para nós nos humilharmos. É para reconhecermos que Ele é que dá e Ele é que tira. Para reconhecermos que Ele tem o controle de tudo e sobre todos. Entende? O que tem uma leva de crente que se acha que é melhor do que os outros. Entendeu? Menospreza aquele que tem um pouco conhecimento. Entendeu? Aquele que às vezes não tem nenhuma boa leitura, menospreza. Entende? Porque Deus dá para ele um dom, ele se acha no dever, no direito de humilhar o outro, de desprezar o outro, de maltratar o outro, sendo que esquece ele que aquele também é filho de Deus, porque no nosso corpo há vários membros, tem vários membros, da mesma forma que o dedo, que a mão é importante, o olho é importante, o nariz é importante, entendeu? O dedo mindinho do pé, ele é importante, ele sendo menorzinho, cada um, por menor que seja, são importantes. E Deus permite a diversidade. O propósito de Deus em meio à diversidade é para nós nos tornarmos mais humildes. É para nós humilharmos diante dele. 1 Pedro 5, 6, 7 fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Entende? É para isso. Então o propósito de Deus em meio à diversidade é chamar a nossa atenção, é assegurar no seu amor, é tornar-nos humildes, crentes humildes. O que tem uma leva de crentes, irmão, porque Deus abençoa, cresce um pouquinho, se acha que é mais importante que o outro, que é melhor que o outro, menospreza, humilha o outro. Entende? Todos somos pó, Isaías fala isso, nós somos pó. Quando nós morrermos, que essa vida deixar aqui, o nosso corpo vai voltar para o pó. O que você tem, sua casa, seu carro, seu dinheiro do banco, vai ficar tudo aí. Então nós temos que tratar todo mundo iguais. Não menosprezar, não humilhar os outros, mas reconhecer que nós somos todos seres humanos. 4º lugar, propósito de Deus. Entende? Tem 14 aqui, mas eu espero que eu consiga, entende? Dentro desse período de tempo, concluir todos esses propósitos aqui. O 4º propósito de Deus em meio à diversidade, para a diversidade, é refinarmos. O que isso significa, pastor? É nos purificar. Para que nós nos tornemos mais santos, mais consagrados. Entendeu? Lá no Isaías 48, versículo 10, ele fala o seguinte, olha: eis que te acrisolei. Entende? Isaías 48, olha o que diz Isaías 48, versículo 10, olha. Os irmãos de José aqui, quando planejaram tudo isso, eles acharam que estava se livrando de José. Eles não sabiam que ele estava contribuindo. Deus estava nesse negócio, entendeu? Deus estava nesse plano, eles estavam contribuindo para o plano de Deus. Eles estavam sendo usados por Deus para que o propósito de Deus pudesse ser concretizado. E eu quero dizer, irmãos, em meio à adversidade, em meio ao problema, tudo Deus tem um propósito. Isaías 48, 10 diz assim, olha: eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhiste na fornalha da aflição. Olha aqui onde Deus escolheu o profeta Isaías.
Deus recordando aqui para Israel das suas promessas. Olha aqui onde Deus escolheu. Olha o que ele diz aqui para Israel. Eis que já te purifiquei. Deus já havia purificado Israel, mas não como a prata. Entendeu? E Deus está dizendo, eu te purifiquei, mas não tanto como a prata, mas não como a prata. Entende? Escolhiste aonde? Na fornalha da aflição. Olha aqui de onde Deus tirou Israel, irmão. Na fornalha da aflição, que coisa. Entende? Deus em tudo tem um propósito. Entende? Em tudo tem um propósito. E o quarto propósito de Deus para a diversidade é nos deixar puros, é nos purificar. É para nós nos consagrarmos, irmãos. É tempo da igreja se voltar para Deus. É tempo da igreja se santificar. Quando eu falo igreja, sou eu, é você. São todos aqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amanhã à noite, se Deus permitir, eu vou falar, Deus permitindo, pretendemos falar sobre a igreja diante da perseguição. Entendeu? Então Deus permite, o propósito de Deus para a diversidade é nos purificar. É para que nós nos consagremos. É dedicação de vida no altar de Deus. Entende? E enquanto nós não fizermos isso, não nos inclinarmos, irmãos, Deus não vai tirar essa pandemia de sobre o nosso país. O que Deus quer é que o povo se volte para Ele, se incline, o que a 2 Crônicas 7,14 fala. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é o povo de Deus? São todos aqueles que são crentes, que aceitaram Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e estarão abertos meus ouvidos à oração que se fizer aqui neste lugar. Outro propósito de Deus para a diversidade é acrescentar a nossa fé. Como anda a sua, a minha, a nossa fé? Como anda a nossa confiança em Deus? Entende? 2 Coríntios 1,9 fala, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, em meio à diversidade, a nossa confiança tem que estar em Deus. Nós não temos que ficar choramingando, não. Nós temos que olhar para o céu, Hebreus 12:2, e falar, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Cumpre em mim a tua vontade. Entende? Então, o quinto propósito de Deus em meio à diversidade, para a diversidade, é acrescentar a nossa fé, a nossa confiança nele. É agora que nós temos que provar que temos fé em Deus. Entende? É agora que temos que verdadeiramente provar, testemunhar que somos crentes em Cristo Jesus. Entende? É nesse momento, é nessa era agora. É em meio a essa pandemia. Entende? Outro propósito é ensinar a obediência bíblica. Nós dizemos que cremos, mas não obedecemos. Entende? O salmista nos diz no Salmo 119:71, ele fala, olha, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Foi bom para ele ter passado por esse período de aflição, de luta. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Às vezes nós vamos aprender de Deus passando, enfrentando a adversidade, enfrentando problema, enfrentando luta. Às vezes nós vamos ter que perder para dar valor. Às vezes nós precisamos apanhar para poder valorizar. Entende? E chegou um momento que Deus está permitindo isso para nós aprendermos os decretos, a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. O salmista fala no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele fala, foi-me bom, Salmo 119:71, ele fala, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Quem gosta de ser afligido? Ninguém. Mas é necessário para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós desenvolvermos. Entendeu? Para deixarmos de ser um menino. Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Logo que cheguei tornei-me adulto, deixei das coisas de menino. Entende? Outro propósito de Deus para a diversidade é testar a nossa vida. Entendeu?
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Salmo 127, versículo 1. Confiança em Deus, entendeu? É testar a nossa vida. É confiar em Deus, saber que Ele é aquele que edifica aonde a nossa casa está edificada. Aonde nós estamos firmados. Aonde nós estamos alicerçados, se realmente é no Senhor que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, se é na palavra de Deus. Outro propósito de Deus para a adversidade é peneirar as nossas amizades, irmãos. Entende? Nem todo mundo que diz ser amigo é amigo. Para ter um verdadeiro amigo demora de 10 a 15, 20 anos. E eu vejo muitos crentes, conhece a pessoa hoje, já abre a vida, fala tudo da vida, expõe a vida conjugal, a vida financeira, expõe tudo a respeito dele. Só, não duvido se não fala até o tipo de roupa que está vestindo, roupa íntima. Entende? Então Deus permite para peneirar, para provar verdadeiramente quem é nossos amigos, quem é nossos irmãos em Cristo, quem é nossos amigos, quem é e quem não é. Provérbio 17 fala: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. É na hora da angústia que você vê quem é quem verdadeiramente. Quem é amigo, quem é irmão realmente. Entendeu? É na hora da angústia. Outro propósito de Deus para a adversidade é aumentar o nosso desejo de conhecê-lo. O salmista, no Salmo 42, ele fala: minha alma tem sede, assim como a costa anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. Quando irei, me viverei na presença do Senhor. Entende? Então é para aumentar o nosso desejo de conhecer. O crente tem que ter desejo, sentir fome, desejo de conhecer de Deus, experimentar de Deus, se relacionar com Deus. Filipenses 3,10 fala para conhecer... Filipenses 3,10, deixa eu abrir aqui, olha, para nós lermos melhor. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz assim, olha: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Entende? Então, é aumentar o nosso desejo de conhecê-lo. O crente precisa conhecer a Deus. Jó falou que eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Ele precisou ser afligido para conhecer a Deus. E muitas das vezes nós também precisamos ser afligidos para nos aproximar de Deus, para ter intimidade com Deus, para nos relacionarmos com Deus. Outro propósito de Deus é nos preparar para os confrontos. Tem muitos de nós que não estamos preparados para lidar com confronto, para saber enfrentar confronto. Entende? 2 Coríntios 1, 3 a 5 nos fala sobre isso. Entende? O crente precisa estar preparado para lidar com os confrontos da vida, seja ele qual for. Entendeu? As adversidades da vida, seja ela qual for. Aqui ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar. Mesmo você sendo confrontado, você passando por tribulações, Deus te dá aptidão, Deus te dá capacidade de você consolar outros. Entende? Então ele nos prepara para confronto. O propósito da adversidade é isso: nos preparar para confronto, para luta. Vida espiritual, irmão, é vida de luta, é vida de batalha, não é vida somente de comer bolo, não é vida somente de comer coxinha, não é vida somente de tomar suco, não é só alegria, não. Vai chorar, tem momento de alegria, tem momento de comer bolo, comer coxinha, tem, mas tem momento também que a gente precisa, vai ter que derramar lágrimas, vai ter que prantear, vai ter que lamentar. Entende? Outro propósito da adversidade é lembrar-nos que a nossa luta ela é espiritual. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, é bem claro sobre isso, sobre a batalha espiritual. Ele fala: porque a nossa luta, o 12, na nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra principado, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A batalha é espiritual, irmãos. A luta, essa pandemia é uma batalha espiritual. Nós precisamos orar, a igreja precisa orar.
Outro propósito de Deus em meio à adversidade é nos lembrar, é trazer a nossa memória de que a nossa luta ela é espiritual. E aí a necessidade de nós estarmos preparados para esses confrontos. Outro propósito é nos aperfeiçoar, entendeu? Nos fortalecer e estarmos fundamentados para batalharmos, para guerrearmos, para vencer a batalha. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Esse é o propósito da diversidade, que Deus permite a diversidade, entendeu? É para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer. Tem muito crente que na hora da adversidade, em vez de ficar firme, abandona a igreja, abandona o quartel. Entendeu? Vira as costas para o quartel. Abandona seu comandante. Não, meu irmão, é para ficar firme, é para estar ali junto, lutando. Um a outro ajudou, Isaías 41 fala, um a outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Outro propósito é ensinar-nos a paciência, irmão. Precisamos de paciência. Nesse tempo, tem que ter paciência. Quem de nós pensou algum dia que nós iríamos ficar enclausurados dentro de casa? Ninguém passou por isso. Todo mundo saía, todo mundo preocupado com as suas coisas, com os seus afazeres, com a sua vida financeira, com a sua vida do dia a dia, entendeu? Saía, não tinha tempo para a família, trabalhava de domingo a domingo, mal via os filhos, ou nem via os filhos quando chegava em casa. Mas agora tem tempo. Agora tem que ter paciência, tá com os filhos, tá com a mulher, tem que aguentar, tem que ter paciência para estar dentro de casa. E não tem que reclamar não, tem que agradecer a Deus, porque pelo menos você não está enfermo, não está doente, não está numa cama de hospital. E quantos milhares e milhares estão largados aí numa cama de hospital? Então é nos ensinarmos a termos paciência. Romanos capítulo 5, versículo 3. Fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a esperança, a esperança, paciência. Entende? Então, outro propósito de Deus em meio para a adversidade é nos ensinarmos a termos paciência. O salmista fala no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Para depender de Deus, para esperar o favor de Deus, nós temos e precisamos e necessitamos de paciência. E pedir ao Senhor, Senhor, me dê a cada dia paciência para esperar e depender do Senhor. E para finalizar, o propósito de Deus para a diversidade, em meio à diversidade, é nos ensinar que há um preço pelo pecado. Entendeu? O pecado destrói, o pecado corrói. Entende? E há um preço a ser pago. Cristo, ele nunca pecou, não cometeu pecado nenhum. E ele pagou um alto preço para que eu e você pudesse ser libertos do pecado. Entendeu? Olha o que diz no Salmo 107, versículo 17. Olha. Salmo 107, 17 nos diz assim. Olha. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. Entende? Os estultos, ou os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Entendeu? Eles serão afligidos. É para nos dar a saber que nós estamos livres da condenação. Que nós não seremos afligidos, mas pelo contrário, nós estamos livres da condenação. Cristo nos libertou. A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entende? Então, meus irmãos, eu quero deixar com vocês aí esses 14 propósitos de Deus para a diversidade. Primeiro, chamar nossa atenção. Segundo, assegurar-nos no seu amor. Terceiro, tornar-nos humildes. Quarto, refinar-nos, nos purificar. Quinto, aumentar a nossa fé. Sexto, obediência bíblica. Sétimo, testar nossa vida.
8º, peneirar nossas amizades. Saber quem separar verdadeiramente, quem é verdadeiramente nossos amigos. Entendeu? 7º, testar nossa vida. 8º, peneirar nossas amizades. Entende? 9º, aumentar o nosso desejo de conhecer mais a Deus. 10º, nos prepararmos para os confrontos. 11º, lembrar-nos de que nossa luta ela é espiritual. 12º, nos aperfeiçoar e nos fortalecer e nos fundamentar cada vez mais na rocha que é Jesus. 13º, ensinar-nos ensinar-nos a paciência, a sermos pacientes, saber esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, porque a Bíblia fala em Eclesiastes, tudo tem seu tempo determinado. E 14º, ensinar-nos que há um preço pelo pecado. Então, meus amados irmãos, que Deus continue tendo misericórdia de nós. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. E que nesse tempo de luta, de adversidade que nós estamos enfrentando, nós tenhamos consciência que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele está na direção de tudo, que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. E não pense que Deus está permitindo a adversidade para te maltratar. Não, é para te ajudar, para ajudar a mim, ajudar você. É para melhor servirmos a Ele, é para sermos crentes melhores amanhã do que fomos hoje. Entendeu? Esse é o propósito de Deus. É para nos tornarmos crentes melhores, mais firmes, mais fortes, mais cheios de virtude, cheios da sua graça, mais fervorosos, mais proclamadores da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, tenha um bom domingo e oremos pela nossa pátria, pelo nosso país. Continuemos em oração, porque a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. A igreja precisa orar incessantemente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelos ensinamentos da Tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E pedimos que o Senhor continue abençoando as famílias da primeira Igreja Batista Bíblica do Jardim Veracruz, tomando cada família na Tua presença, fortalecendo-os na fé, revestindo elas do Teu poder e capacitando a cada família a serem famílias fortes, para que a Tua igreja seja uma igreja forte. Reveste as famílias de poder e de graça. Abençoa cada casal, ó Deus. Fortalece, sustenta na Tua presença. Abençoa os enfermos da Tua casa. Visita cada um deles, curando, sarando, repreendendo toda enfermidade na vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, esteja nos abençoando, nos dando um bom dia e abençoa o culto de logo mais à noite, que a Tua palavra continue a falar aos corações, a trazer transformação, salvação, regeneração de vida. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela bênção que temos de sermos Teus filhos, de Te chamar de Pai e poder falar com o Senhor e saber que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor nos ouve e que o Senhor está, ó Deus, juntamente conosco. Continua abençoando a Tua igreja aqui no Jardim Veracruz. Continue fazendo dela aqui neste local um farol, para que através da mesma outras vidas, outras famílias sejam arrebanhadas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa as igrejas no Brasil. Abençoa as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Abençoa cada pastor, ó Deus, que tem, ó Deus, verdadeiramente o compromisso de ensinar, tem tido o compromisso de ensinar verdadeiramente a Tua palavra. Abençoa as suas famílias, supra as suas necessidades, visita os lá dos Teus servos, ó Deus. Abençoa os missionários que estão no campo, suas famílias, seus ministérios, ó Deus. Visita, Senhor, supra as necessidades do Teu servo. Ó Deus, nesse tempo de luta, de adversidade, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes na palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos pregando o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, que salva, cura e restaura. É através da graça salvadora, através do nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é no poder deste nome, esse nome que tem poder em cima nos céus e embaixo na terra, que nós oramos hoje para todos sempre. Amém. Amém, Pai. Ok, irmãos? Que Deus os abençoe, tenham um bom domingo e até a noite, Deus assim o permitindo. Fique com Deus. Bom domingo a todos. Deus abençoe.